É criatividade que você está pedindo? Interatividade, animações para colocar dentro do seu site? Bom, então se você está buscando isso aí, o seu desejo foi realizado. Eu vou te mostrar nesse tutorial como que faz para colocar esse efeito aqui, ó, de texto animado dentro do seu site com base no scroll. A pessoa entrou dentro do seu site, vai navegando, descendo o scroll da página e o texto vai aparecendo. Quer saber como que implementa esse efeito aqui e quer baixar esse código na íntegra de graça? Vem pro vídeo. Antes de seguir, espera um pouquinho porque eu tenho um recado muito importante para você que quer aprender a criar sites de maneira profissional, de uma maneira eficiente e quer ganhar dinheiro com isso. Eu quero te apresentar o mapa do criador de sites, que é o meu curso, onde eu gravei mais de 200 aulas ensinando a criar sites do absoluto zero usando tanto o WordPress e o Elementor, né? E outras ferramentas também. Mas o interessante é que dentro desse curso eu vou te ensinar desde a parte teórica a montar a estratégia, interpretar um briefing, falar com o cliente e como pegar todas essas informações e montar um site profissional. Tudo isso com base em projetos reais. Veja só, a gente vai passar por projetos como site institucional, loja online, site de pedido, site de imobiliária com busca avançada usando os plugins da Crocoblock e tem algumas coisas muito interessantes, né? Alguns bônus exclusivos e o melhor de tudo, você vai ter acesso a um projeto de site para garagem, site para venda de automóveis e site para salão de beleza com agendamento online. Claro que se você precisar usar um desses temas aqui, você vai poder baixar gratuitamente dentro do curso e pode mudar todo o layout, você pode usar para vender para os seus clientes, criar projetos com base nesse aqui, então vai agilizar muito aí o seu dia a dia e você já começa o curso ganhando dinheiro, ou seja, você investiu neste treinamento, aprendeu, tem acesso às ferramentas e já vai poder pegar o seu dinheiro de volta, investir, né, na sua carreira aí, porque todas essas ferramentas eu vou disponibilizar para você gratuitamente. Então, se você quer entrar nesse mercado com o pé direito, não perca mais tempo, se inscreva, porque vai valer muito a pena. Muito bem, então para começar o nosso tutorial, eu estou aqui no site da LexPro Advogados, que é um tema que está à venda na minha loja. Em breve eu vou deixar aqui o link para que você possa acessar e comprar esse template aqui prontinho para usar, é só customizar, enfim, muito simples, prático e eficiente para o seu dia a dia. E com base nesse tema aqui, a gente pode ver que é um estilo mais dark, né? Eu vou adicionar essa seção específica aqui, ó. Então, o objetivo é trazer uma parte mais conceitual da empresa através de uma frase, né, de impacto. Então, eu vou colocar aqui. Para isso, eu preciso editar essa página. Então, eu vou vir aqui, né, dentro do meu painel administrativo do WordPress e vou te mostrar quais as configurações que eu estou usando para que você possa replicar aí no seu projeto também. Eu estou usando o Elementor e o Elementor Pro e aqui dentro de Elementor, em configurações, eu estou usando, né, todos os recursos, com exceção do recurso do Google, ó. Ele está desativado, simplesmente porque quando eu estou rodando esse projeto na minha máquina local, ele exige muitos recursos e dá erro 500, então por isso que eu deixo ele desativado. Então se por acaso o seu site estiver dando muito erro 500, né, você pode vir e testar isso aqui, ó, desativar o carregamento das fontes do Google, né, localmente. Ok, vendo isso, o restante está tudo ativado aqui, ó. Pode ver que está tudo ativado, bonitinho. Como eu disse, eu estou utilizando o Elementor e o Elementor Pro, ok? Então agora eu vou vir aqui, ó, em páginas, todas as páginas, e eu vou lá na homepage. Então eu venho aqui, ó, LexPro Advogados e vou editar com o Elementor. Muito bem, tá aqui a página da homepage, toda bonitinha. Deixa eu diminuir aqui. E como eu disse, eu vou adicionar entre estas duas seções aqui, né? Entre esses dois containers. Então, para isso, eu venho aqui no maisinho,
vou clicar aqui, ó, e adicionar um container no sentido coluna, né? Organizando os elementos de cima para baixo. Então, cliquei aqui. Agora, vamos às configurações. Isso aqui é muito importante, você precisa prestar bem atenção em cada detalhe para que você possa replicar. Bom, largura do conteúdo aqui é encaixotado. Altura mínima, você vai vir aqui, ó, e vai mudar para esta configuração, VH. Veja só, VH. Clicou aqui, eu vou colocar 85, veja só. Então, ele ocupa 85% da tela, certo? No que se diz na altura, né? Referente à altura, certo? Então, isso aqui é uma outra espécie, né? Um outro tipo de medida que você pode utilizar aí para trabalhar com criação de site. E essa medida aqui, ela é ideal para você trabalhar com questões do tipo quando você precisa que o elemento ocupe a tela inteira. Então, eu quero que ele ocupe somente 85%. Então, ó, ele está ocupando quase tudo aqui, certo? Se eu quisesse ocupar tudo, era só colocar 100 e aí ele tampa a página. Ah, Fred, mas por que você não usa porcentagem? É porque essa medida aqui, ela é referente ao tamanho da tela, do monitor. Então, se a pessoa estiver navegando com a janela do monitor menor, né, ele tiver, digamos assim, diminuído a altura do monitor, da janela em que ele está navegando, essa medida acompanha. Então, por isso que eu estou utilizando ela. Então, vou colocar aqui 85, certo? Perfeito. E agora eu vou adicionar uma imagem do fundo que eu já deixei separada. Então, eu vou vir aqui, ó, plano de fundo. Vou clicar nessa primeira opção, clássico, e vou adicionar aqui uma imagem de fundo. Então, venho aqui e vou enviar esse arquivo. Vou buscar aqui no meu computador. Prontinho. Essa imagem aqui, ó. Eu estou trabalhando com uma imagem WebP, certo? Simplesmente porque ela diminui o peso e mantém a qualidade. Então, a imagem tem uma boa qualidade e ela é leve ao mesmo tempo. As dimensões dela, eu coloquei 2.200 pixels de comprimento para ocupar mesmo toda a tela, certo? E a altura está 956 pixels. Ok. Dito isso, a imagem está aqui. A gente pode observar que é uma imagem bastante grande, ó. E agora eu vou posicionar ela, certo? Bom, resolução da imagem, completo. Posição, aí a posição fica a seu critério. A gente pode colocar aqui, ó, centro ao centro, ou então aqui superior ao centro, ó, que também tá legal, né? Então fica a seu critério. Um outro detalhe que também fica bem legal é esse ponto aqui, ó, de trabalhar com a imagem em anexo. Ou ela fica rolando ou ela fica fixa. Olha só que interessante, ó. Dá um outro aspecto. Então, eu vou manter esse estilo aqui da imagem fixa, certo? Que vai ficar muito mais charmoso, né? O projeto fica muito mais elegante, muito mais interessante. Bom, então, em relação a essa questão aqui da imagem, eu já tô... falta configurar aqui, ó, não repetir e tamanho de exibição, colocar padrão aqui mesmo e ok. E, em relação a isso, a gente terminou o que se refere à configuração da imagem. Agora, eu vou voltar aqui, eu vou só alinhar os itens ao centro, tanto na vertical quanto na horizontal. Então, eu vou adicionar um texto aqui agora, venho aqui no maisinho, vou adicionar um título aqui, e esse título aqui, certo? Ele vai ficar bem no meio. Vou colocar aqui a cor dele mais clarinha, ó. Vou colocar aqui um branquinho, certo? E agora eu vou adicionar o texto que eu quero. E para isso, eu já separei aqui um arquivozinho de texto. Eu vou copiar aqui. Lembrando que esse arquivo aqui, tanto com o texto quanto com os códigos, então tudo isso eu vou disponibilizar lá no meu canal do Telegram. Então, se você tiver interesse, vai lá, se inscreve, que eu vou deixar lá o código disponível para você, certo?
Então, vou colar aqui o texto e é isso aí. Preste bastante atenção que no texto aqui, ó, eu coloquei quebras de linha usando uma tag HTML, o BR. Ó, vou tirar aqui e vou mostrar para você. Por que que eu estou fazendo isso? Simplesmente porque o código que eu vou utilizar, o código GZAP, ele vai precisar compreender quando que termina a linha, quando que termina a frase. Se eu deixar desse jeito aqui, ó, o título, né, a ferramentinha do Elementor, ele coloca o título contínuo, certo? Então eu quero que esse texto ele tenha 4 quebras de linha, certo? E fique assim, ó. Ok. Agora eu vou editar esse texto aqui, eu já estou no tamanho que eu quero, só vou aumentar um pouquinho a altura da linha. Então eu vou vir aqui, ó, vou colocar em EM, eu vou colocar 2, não, 2 está muito, ó. 1,4, isso aqui ficou bacana já. Ok, então com isso eu já tenho aqui o layout do jeito que eu quero, ó. A pessoa vai navegando e quando chegar nessa parte aqui, ela vai ler uma frase conceitual que eu já deixei separado e com destaque. Ela não vai ver mais nada, vai ver somente essa parte aqui. Ela vai ver um pouquinho que tem ainda de tela aqui em cima e um pouquinho aqui embaixo, para ela ver que o site ainda continua, entendeu? Por isso que eu coloquei a altura deste container em 85. Muito bem, agora eu vou precisar adicionar os códigos, né? Então vamos começar aí a configurar os códigos. Bom, como eu estou aqui dentro da página, eu vou vir aqui, ó, sem sair da página, certo? Sem sair. Eu vou vir aqui e vou entrar lá no meu painel do WordPress, vou vir aqui em Elementor, código personalizado, certo? Então, por isso que a gente está utilizando o Elementor Pro, porque ele facilita essa questão da inserção de códigos personalizados. Agora, se você não tem o Elementor Pro, dá para fazer também utilizando algum plugin que insere códigos aí, tanto no cabeçalho quanto no rodapé, ok? Então, vamos lá, vou clicar aqui em código personalizado, vou criar o meu primeiro código personalizado, vou colocar o nome dele de GZAP, certo? E aí, no arquivozinho aqui de texto, eu já tenho o código que eu vou utilizar, vou vir aqui e vou colar. Então, você pode fazer isso também. Vamos lá. Primeira linha, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho o código GZAP, né? O core, né? O código principal, certo? Eu tenho aqui na segunda linha o código do Scroll Trigger, que é um código JavaScript que ativa as animações, ativa várias coisas aqui com base no scroll do mouse, certo? Então, por isso que eu estou adicionando esse código, porque eu quero que a animação do texto, de revelar o texto, funcione com base no scroll que a pessoa vai dando na página, certo? E eu também tenho aqui esse último código que é responsável por meio que fazer um particionamento de cada palavra, de cada letra daquela frase que eu deixei em destaque para poder ser animada, certo? Muito bem, então por isso que eu preciso destes 3 códigos aqui. Feito isso, eu venho aqui, ó, detalhe. O código precisa estar aqui, ó, no head, certo? E aí você pode colocar a prioridade que você quiser. Depois você está utilizando aí um código do Facebook, né, um Pixel ou do Google, enfim, que tem uma prioridade maior. Então você pode aí definir a prioridade que você quiser. Como eu não tenho nenhum código aqui, vai ser somente esse, eu vou colocar ele como prioridade número 1. Feito isso, eu vou clicar aqui em publicar e eu posso escolher aonde que eu quero que esse código apareça. Para não sobrecarregar o site, eu vou colocar esse código aparecendo somente na página inicial, que é a minha homepage, né? Então, essa seção com texto vai estar somente na homepage, então eu não preciso carregar esse código no restante do site, para não sobrecarregar o carregamento dele. Então, eu venho aqui, salvo, e aí o meu código já está publicado. Feito isso, eu volto aqui na minha página, eu vou aproveitar por segurança e vou publicar essa página aqui, certo? Ó,
publiquei. E agora eu vou precisar adicionar mais outro código. Só que dessa vez eu vou fazer o seguinte, eu vou descer tudo aqui, ó, e eu tenho aqui um container que eu vou adicionar, certo? Eu vou vir aqui em avançado, eu vou zerar o preenchimento dele. Por que que eu estou fazendo isso? Porque dentro desse container aqui, eu vou adicionar esse widget aqui, ó, HTML. Vou vir aqui, adicionei. E dentro desse widget HTML, opa, ó, fiz besteira, já diminuí aqui, não é para diminuir. Bom, dentro aqui desse widget HTML aqui, deixa eu ampliar aqui, eu vou colar outro script que também está no arquivo de texto que eu vou disponibilizar para você, ó, lá no meu canal do Telegram, porque você já se inscreveu, você não perdeu tempo, você vai ter acesso a esse código e a outros códigos, tudo isso porque você é muito esperto e já está inscrito lá. Perfeito. Agora que eu acabei de colar esse código aqui dentro do widget aqui, ó, de HTML que eu adicionei na última parte do site. Por que que eu adicionei esse código na última parte do site também, como sendo o último elemento? Simplesmente porque eu quero que todo o site carregue e ele carregue por último. Por isso que eu coloquei ele aqui, certo? Eu quero que o navegador renderize ele por último, então por isso que eu coloquei aqui. E agora eu venho aqui, ó, na linha número 3 e vou copiar isso aqui, ó, texto animado. Vou copiar, copiei. Agora eu vou voltar aqui, ó, para o meu texto, vou editar ele, venho aqui na aba avançado, desço aqui até classes, CSS e vou colar o CSS, texto animado. Agora eu estou referenciando esse texto de efeito a esse código que eu coloquei aqui no final da página. Feito isso, eu vou publicar, perfeito, e agora vamos verificar se esse código funcionou. Para isso, eu vou vir aqui, ó, no olhinho e vou visualizar essa página na web. Mas antes, deixa eu te explicar por que que o código não está funcionando aqui. Por que que ele não está funcionando dentro aqui do Elementor, sendo que eu adicionei os códigos JavaScript aqui e era para estar funcionando? Bom, ele não está funcionando simplesmente porque esta página já foi renderizada pelo navegador e ele não leu o JavaScript que eu acabei de colar, certo? Então, isso aqui é um elemento que eu coloquei, certo? Dentro da página agora, depois que a página foi carregada. Então, por isso que ele não funciona aqui. Então, não se desespere achando que você fez alguma coisa de errado. É simplesmente porque o navegador ainda não renderizou. Por isso que é importante a gente visualizar na web. Então, vou clicar aqui. Carregou a minha página, então provavelmente todos os códigos foram carregados. Agora eu vou descer aqui o scroll até a seção do texto e vamos ver se ele vai funcionar. Ó, perfeito. Se eu volto o scroll, eu subo a página, a animação retrocede. Se eu continuo a navegação, a animação funciona, ó. Que interessante. E veja que ela tá, o efeito, né, ele funciona por cada um dos caracteres. Ele passa caractere por caractere. Isso aí é graças àquele terceiro script. Deixa eu ver se ele tem aqui. Ó, ao script número 3, certo? E o efeito do scroll, né, de pegar aqui o scroll na lateral, subir e descer, ele funciona graças ao script que está na linha número 2, o Scroll Trigger. Então, por isso que eu consigo fazer com que esse efeito funcione tranquilamente. Veja só. E com isso você tem aí o efeito de texto sendo revelado de uma maneira animada usando esse script aí do GZAP dentro do seu site feito em WordPress e Elementor.
Muito bem, de volta aqui à tela de edição do Elementor, deixa eu te explicar um pouquinho sobre esse código que a gente colou aqui dentro, né? E como que você pode editar, fazer algumas alterações. Claro, desde que você saiba, né, JavaScript. Se você não souber, eu recomendo que você cole aí e vai ser feliz, tá? Porque se colocar uma vírgula fora do lugar, o código para de funcionar. Muito bem. Então, eu tenho aqui o meu texto, o container na altura certa, todo customizado. Então, vamos descer aqui para o código lá que a gente colou. Muito bem. Eu vou falar de modo superficial, até porque eu não sou especialista em JavaScript. Agora, você que vai entender muito bem cada linha aqui e vai conseguir fazer coisas incríveis com esse código. Bom, aqui eu tenho, né, a função, estou chamando aqui o gzap, o scroll trigger, estou jogando aqui uma constante aqui, chamando, né, a minha classe e fazendo as configurações devidas, onde na linha 5 aqui, um for each vai passar por cada um dos caracteres, né? E tá pegando aqui os caracteres do tipo caracteres mesmo. Então, ele tá pegando cada letrinha ali de cada palavra para poder animar. Então, se eu não me engano, tem como você animar palavra por palavra também e até frase. Mas nesse caso aqui, o código tá dando preferência por caracteres. Aqui eu já tenho o gzap fazendo a animação através do scroll trigger, né? E aqui ele está fazendo aqui, né, ativando os caracteres. A animação começa com topo de 80%, ou seja, quando o scroll chega no topo, 80% do topo, ele já começa a animar e ele termina quando falta 20% do topo. Eu vou mostrar para você aqui, ó, nas marcações, eu vou colocar true para que você possa ver exatamente aonde a animação começa e aonde ela termina. Eu coloquei true aqui, eu vou publicar e eu vou recarregar. Na verdade, eu vou recarregar aqui a página, a homepage, ó. Que aí vai dar para ver. Veja só, eu coloquei a marcação, dá uma olhada aqui no canto direito da tela. Olha só, eu ativei aqui no código as marcações, né? Coloquei verdadeiro e aí elas aparecem no site. Eu fiz isso justamente para ter uma noção de quando começa a animação de cada um dos caracteres e aonde termina, né? Termina quando todos os caracteres ficam 100% nítidos, eles não ficam ali transparentes. Então veja só, olha só o scroll aqui, presta bastante atenção no scroll. Quando ele chega a 80%, ó, ele chega aqui, ó, o start é quando o texto, né, a classe que eu coloquei no texto, é quando essa classe, esse texto aqui, ó, ele encontra aqui, ó, tá vendo? Então, ele chegou aqui a 80%, né, a partir do topo, digamos assim, né? A animação continua e termina quando chega a 20%. Veja só, encontrou. Então, caso você queira fazer uma edição aí, eu quero que comece antes e termine mais tarde, né? Quando o scroll estiver lá embaixo, ou então quando o scroll estiver mais aqui no meio, você pode editar através aqui, ó, top e 80%, 20%. Você muda aqui, ó, 100%, 90% e termina quando tiver em 50% da página, enfim, fica a seu critério, certo? E para você ver essa marcação, você coloca o true aqui, ok? Muito bem. As outras configurações são configurações aqui do eixo Y, a opacidade da letra, né? Veja só que tá 0.1, que é essa letrinha aqui, embaixo, ela está bem transparente, justamente para que esse efeito fique bem bacana. E tem esse stagger aqui, que eu também não sei muito bem o que é. Bom, basicamente, essas são as configurações que você pode trabalhar para ter um efeito aí mais interessante. Quer mais detalhes? Entra no site do gzap, na documentação, que eles explicam direitinho, tudinho. Eu vou deixar o link aqui na descrição também, ok? Mas, como eu disse, eu não sou expert em JavaScript, eu sei muito básico, o suficiente para fazer essa edição e implementar aqui dentro do meu site. Bom, feito isso, você publica e aí você tem esse efeito aqui funcionando. Agora eu vou tirar a marcação, né? Eu vou colocar um falso aqui, publicar. E aí, eu tenho aí a animação implementada dentro do meu site, ó.
já carregou aqui, e eu cheguei aqui, e o texto está animado. Perfeito? Bom, eu espero que você tenha gostado desse tutorial. Acredito que esse efeito aqui vai adicionar uma camada de elegância, vai adicionar aí muito mais interatividade, deixar o seu projeto muito mais criativo conforme você utiliza esse efeito com outros, né? Mesclado aí dentro do seu site. E se você chegou até aqui, já se inscreve no meu canal, aproveita, se inscreve lá no meu canal do Telegram também para poder baixar esse código na íntegra. Não perde, e se eu demorar a publicar esse código lá no meu canal, pode me cobrar que eu vou lá e publico. Às vezes eu esqueço devido à correria, mas não vou deixar você na mão, tá certo? Bom, vou ficando por aqui e te vejo no próximo tutorial. Tchau!